O texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Eu gosto também da versão na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, que traduz esse versículo da seguinte maneira: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. E a versão Viva traduz assim: duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render muito mais. Então, como você pode ver, a Bíblia está estimulando a união, a Bíblia está estimulando a parceria, a Bíblia está mostrando que o individualismo não tem consistência e traz dificuldades, traz prejuízos para a nossa vida. Então nós rendemos mais, nós produzimos mais, nós somos mais felizes quando nós agimos em parceria com o outro, quando nós estamos unidos uns aos outros. E é interessante que no Salmo 133, no verso 1, nós lemos: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É bom e agradável para Deus que nós estejamos vivendo em união. E aqui o Salmo usa essa palavra irmãos. Quando nós nos referimos a irmãos, pensamos primeiramente numa família, onde os filhos dos mesmos pais são irmãos. Mas também essa palavra é usada no contexto religioso. Então, aqueles que assumem a mesma fé, estão ligados à mesma igreja, então eles se chamam de irmãos. Mas é bom que nós entendamos que esta palavra irmãos, ela pode ser também usada no sentido mais amplo, para se referir à humanidade toda. Então eu preciso olhar para o mundo, olhar para as pessoas em qualquer parte com esse conceito de irmandade. Então todos nós, humanos, somos irmãos e precisamos levar isso em conta, porque isso nos ajuda a lidar com as diferenças, isso nos ajuda a vencer os preconceitos. E é importante que nós estejamos pensando nisso. Então, quando nós colocamos em foco a unidade humana, é preciso que entendamos exatamente o que significa isso e que nós sejamos capazes de lidar com esse conceito da unidade humana, do ser humano como um grupo único, com objetivos únicos e voltados para os mesmos propósitos. Nós costumamos usar a palavra raça para nos referirmos às culturas diferentes. Falamos em raça branca, falamos em raça negra, mas é importante lembrar que do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da Bíblia, não existem raças no sentido humano. Existe apenas uma raça, que é a raça humana. Aliás, nós encontramos em Atos 26, Atos 17 e 26, essa declaração importante: de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra. Então Deus, de um só, ou seja, de Adão, ele fez toda a raça humana. Então o ser humano tem que tomar essa consciência de que, apesar de nossas diferenças, apesar das diferenças culturais, das diferenças sociais e de
tantas coisas que nos dividem, nós precisamos cultivar essa ideia da unidade. Todos somos humanos, todos temos origem em Deus. E as diferenças que há entre nós são detalhes que decorrem do ambiente em que nós nascemos e fomos criados e que decorre de uma série de fatores, mas isso não é o essencial. O essencial é a natureza humana, é a índole humana, é a dignidade humana que todos temos e isso precisa ser valorizado. Então, quando nós lemos o texto que diz melhor é serem dois, então nós entendemos que a melhor maneira de viver neste mundo, de ser feliz, de ser abençoado, de ter uma vida vitoriosa, é levando o outro em conta, é valorizando o outro, seja ele próximo ou não, esteja perto ou longe, pense de maneira igual ou diferente, da mesma cor ou não. O ser humano tem a mesma essência e todos nós fomos criados por Deus e, segundo a doutrina bíblica, todos somos a imagem e semelhança de Deus. E o próprio Deus, já no livro de Gênesis, declara: não é bom que o homem esteja só. Então, quando o Senhor Deus diz isso, Ele está fazendo uma constatação, porque Ele criou o ser humano e Ele já criou o ser humano com esta natureza. Nós não fomos criados para viver sozinhos. A nossa existência está vinculada sempre à existência do outro. Então, Deus criou Adão, e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele criou Eva para ser a companheira, e ele criou Eva numa versão diferente, o homem, a versão masculina do ser humano, Eva, a versão feminina do ser humano, porque seria exatamente a partir desses dois que Deus iria construir a raça humana, permitir que a raça humana pudesse ser instituída aqui na Terra. E é bom então que nós estejamos sempre levando em conta esta verdade. Então, quando o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só, Ele está já incluindo aqui nesta fala o conceito de interdependência. Então, o ser humano não vai existir se não levar em conta esse conceito. Primeiro, para ser gerado, o ser humano depende de duas pessoas. Para que eu pudesse existir, então eu dependi do meu pai e da minha mãe. Se meu pai e minha mãe não estivessem casados, unidos, eles não poderiam me gerar. Se eles resolvessem, em algum ponto da vida deles, antes do casamento, se eles resolvessem viver sozinhos, por conta própria, se isolarem, cada um do seu lado, valorizando o individualismo, então eu não existiria. Eu só existo porque duas pessoas se uniram, fizeram uma parceria e, em função do amor que tinham, acabaram me trazendo ao mundo. Mas eu fui gerado e continuei dependendo da minha mãe. Eu não iria sobreviver se a minha mãe não me sustentasse. E eu passei 9 meses no ventre da minha mãe, existindo em função dela. Depois que eu nasço, eu continuo dependendo das pessoas. Eu dependo das pessoas para cuidarem de mim, para me darem alimento, para me ensinarem a andar, para me ensinarem tantas coisas. E aí eu cresço
nessa dependência, depois que eu cresço, eu continuo dependendo. Se eu resolvesse viver sozinho, só por minha conta, eu não conseguiria, porque quando eu preciso comer, eu vou comer coisas que outros plantaram, que outros prepararam. Quando eu vou vestir roupas que outros fizeram. Então a minha vida, ela só é viável por causa da existência do outro. E assim acontece com todo mundo. Essa é a experiência do ser humano em geral. Então nós, como seres humanos, somos um, precisamos ser um e precisamos entender que esta unidade é que viabiliza a nossa existência. E é por isso que nós precisamos, primeiro, admitir que as diferenças não podem inviabilizar o nosso projeto de vida. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Há diferenças culturais, diferenças sociais, diferenças no jeito de ver a vida, na visão de mundo. Nós todos somos diferentes. E o mundo só tem sentido por causa dessas diferenças. Se todo mundo fosse exatamente igual, o mundo ficaria inviável também. Então precisamos tirar proveito das diferenças. E o que fazer? Primeiro, admitir as diferenças. Segundo, respeitar as pessoas, apesar das diferenças. Nós temos a mania de achar que ser diferente é ser errado. Então, se o outro é diferente de mim, eu passo a criticá-lo e a considerá-lo como se estivesse errado e acaba sendo inaceitável. Então, eu tenho que aprender a aceitar o outro, independente do que ele seja, do que ele pense. E é necessário, então, que esse respeito esteja direcionando a nossa vida. E aí nós respeitamos o outro, apesar de ser diferente, nós valorizamos o que há de bom no outro, mesmo que nós não concordemos com ele, e nós, nesse caso, colocamos o foco naquilo que nos une. Então, se estamos falando de unidade humana, é porque há muita coisa que nos une como seres humanos. Todos nós desejamos ter paz. Todos nós desejamos ser vitoriosos na nossa jornada. Todos nós desejamos sobreviver. Então vamos colocar o foco no que nos une e deixar de lado as diferenças. Então eu posso ter um amigo ateu. Eu sou religioso, eu sou servo de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu acredito em Deus, eu defendo a fé em Deus, e o meu amigo ateu é contra tudo isso. Todas as vezes que eu e o meu amigo ateu colocarmos o foco na diferença que há entre nós, nós vamos discutir, nós não vamos concordar e podemos até ficar de mal um com o outro. Mas se nós, ao invés de colocarmos o foco nas nossas diferenças, formos capazes de colocar o foco naquilo que nos une, então nós podemos viver uma vida harmoniosa. E aí, se houver alguém, por exemplo, eu estou na praia, eu e o meu amigo ateu, e nós estamos discutindo sobre fé, eu e ele não concordamos. Daqui a pouco nós vemos uma pessoa que pediu ajuda, aí pronto. Eu e meu amigo ateu vamos juntos e vamos ver o que se pode fazer para ajudar aquela pessoa que está em perigo. Então é nesse sentido que nós devemos viver, porque isso nos fará mais felizes. Vamos aprender a colocar o foco no que nos une e vamos evitar ao máximo ficar focados naquilo que nos divide. E se nós fizermos isso, nós vamos vencer todo o tipo de preconceito. Não haverá lugar para a ideia de racismo, não haverá lugar para a ideia de homofobia, nada destas coisas
poderão encontrar lugar na vida de pessoas que pensam, acima de tudo, na unidade humana e na necessidade de estarmos todos unidos para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada e sermos felizes aqui no mundo. Então, independente das nossas diferenças na questão religiosa, na questão cultural, na questão social, independente de nossas diferenças em relação à nossa visão de mundo, vamos estar sempre olhando para o outro com um olhar de aceitação. O outro é meu irmão, é um ser humano também, tem a mesma natureza. O nosso Deus quer que nós estejamos vivendo sempre nessa perspectiva. Que Deus ajude você a entender isso e que você possa sempre olhar em volta e ser capaz de admitir as diferenças, de aceitar o outro do jeito que o outro é e de respeitar o outro, apesar de ser diferente. Se nós formos capazes de fazer isso, o nosso mundo será cada vez melhor e Deus estará cada vez mais satisfeito conosco. Que Deus abençoe a sua vida e ajude você a entender isso.